Atento às memórias e saberes da cultura popular, eu fui narrando as vivências do homem do campo, aprendendo com a sua percepção de tempo, a fim de ressignificar o tempo de todos nós. Neste vídeo, eu conto algumas histórias que publiquei nas minhas redes sociais a partir de abril de 2020, no início da pandemia do Covid-19. Salve, gente! Para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Conde. Para quem já me conhece, sabe o tanto que eu admiro a cultura popular, de onde vêm algumas expressões que ganham vida com saberes do povo, mas que com o tempo, às vezes a gente se esquece de como algumas expressões são criadas. Como, por exemplo, vocês conhecem esse objeto aqui? Sabem para que serve? Embora as patas dos cavalos sejam revestidas por um casco seco, duro, quase intransponível, né? Por baixo existe uma sola macia, por onde correm muitas dores. E é por isso que todo cavalo sabe bem onde pisa. Acontece que desde que domaram os cavalos utilizando rédeas, eles foram perdendo o instinto, a decisão do próprio caminho. E desde então, os cavalos mais vão para o lado que o braço do dono aperta. E nesse ir, pode ser que ele pise numa pedra, num espinho. E se o cavalo ferir a pata, ferido ele não vai mais. Ele até vai, mas aí ele transfere o desconforto da dor para quem está montado em cima. Entenderam, né? Para que foram inventadas as ferraduras? Para o dono, não é para o cavalo. Porque ferrado, o cavalo vai. Ele não nega mais a vontade do dono. E o dono, por sua vez, mete a sua monta em qualquer estrada a qualquer hora. E é por isso que antigamente as pessoas falavam assim: "Ih, fulano tá ferrado na vida". É que fulano, ferrado, tinha que obedecer às ordens do seu dono, de quem o comandava. É curioso, né? A gente pensar que, como um objeto desse que representa a perda da identidade, da liberdade para o cavalo, para o homem representa a sorte. Vocês sabiam, né? Que a ferradura é o símbolo da sorte. Vou contar por quê. Algumas pessoas tinham um hábito antigamente de quando encontravam uma ferradura caída numa estrada que tinha se desprendido de algum cavalo, elas pegavam a ferradura e penduravam atrás das portas das suas casas para atrair sorte, porque elas sabiam que a ferradura era o símbolo que prendia o destino do cavalo ao destino do homem. Então encontrar uma ferradura assim, solta, caída numa estrada, era o mesmo que encontrar um pedaço de liberdade. E não há nada de maior sorte nessa vida que a liberdade, não é mesmo? Então elas pregavam a ferradura assim atrás das portas. Acontece que a ferradura pregada assim, percebam que ela tem o mesmo desenho que a última letra do alfabeto grego clássico, o ômega, que para muitas culturas representa um fim. E é por isso que minha avó sempre falava: ferradura tem que ser pregada assim. Casa que tem ferradura pregada de cabeça para baixo não pega destino novo. E acontece também que essa coisa de andar ferrado, com o tempo foi ganhando outros sentidos. Porque os donos de fazenda antigamente tinham o hábito de pegar as iniciais dos seus nomes, colocarem num ferro, esquentarem numa brasa e cravar no couro de um animal para marcar a posse. E por incrível que pareça, isso era uma prática feita também com seres humanos escravizados. E nesse caso, ferrar uma pessoa humana era o mesmo que tirar dela a liberdade, o pensamento, a humanidade. Então eu estou aqui pensando que muita coisa não mudou de lá para cá, não. Porque para você ferrar uma pessoa humana hoje em dia, parece que o que mudou foi o gesto, que ganhou sofisticação no truque de quem ferra. Porque em muitas situações você pode trocar as letras do ferro em brasa por letras em delicados crachás, em fardas coloridas, nos uniformes das fábricas, no entorno das alianças. É um jeito que lhe rouba o pensamento e a liberdade
e você nem vê. Ou vê e finge que não vê. Feito o cavalo que acredita no homem que lhe ferra pro seu próprio bem. Ó, vou falar uma coisa. Nessa vida não há quem não ande ferrado. Porque se você tem opinião, saiba que você pode estar ferrado. Se você não tem opinião, aí que você está ferrado mesmo. Há quem se ferre sozinho e há outras pessoas que a gente quer que se ferre mesmo, né? Mas uma coisa que eu aprendi é que com o tempo, nas estradas de tanto andar, os cravos vão afrouxando e toda a ferradura cai. De todo mundo. Um dia toda a ferradura cai. E ó, se vocês encontrarem a minha por aí, vocês fazem o seguinte, vocês guardem ela com todo cuidado, porque no arco do ferro que passa a história da minha vida. Porque eu nasci assim, ferrado para ser artista. E pode ser que a arte na minha voz caia no seu caminho. E se isso acontecer, você faz o seguinte, você pega e pendura a minha voz atrás da sua porta. Pois quem sabe tem alguma palavra minha que lhe provoque alguma liberdade. Quem sabe não é isso? Tendo alguma liberdade, a gente siga por aí, mais solto, seguindo o próprio instinto. Daí, quem sabe, a gente pode andar menos ferrado nesse mundo, não é mesmo? Quem sabe? A força que faz o mundo girar vem das palavras. É por isso que eu vou contar essa história para vocês, que eu aprendi, portanto, conviver com seu Aparecido. Alguns anos atrás, quando eu comecei a formar esse ranchinho aqui, isso corre para mais de 20 anos, eu conheci seu Aparecido, que veio aqui para me dar uma mão para fazer uma cerca, e desde então a vida nunca mais foi a mesma. Posso garantir para vocês que a melhor casa aqui da região para se ouvir uma história era a casa do seu Aparecido, com ele lá dentro, pondo reparo no mundo. É que ele trazia junto com o enredo uma voz rouca. Sabe aquele som de areia que embaralha o deserto? Era assim que a gente caminhava nas histórias do seu Aparecido. Se perdia naquela imensidão de palavras. É um assunto que eu não gosto de tocar muito, que as pessoas não recebem muito bem. Mas desde que eu me entendo por gente, eu acho que nunca se falou tanto sobre a morte como agora nessa pandemia, não é mesmo? E talvez um dos fatos mais extraordinários da minha vida foi estar presente na morte desse meu amigo. Que algum tempo atrás, ele deixou esse mundo deixando para trás 2 filhos, criados já. Deixou também uma esposa, comadre Isabel. E juntos, eles resolveram que iam dar um velório à altura do seu Aparecido. O seu Aparecido foi velado na sala de casa. Naquela noite só estavam alguns amigos, poucos parentes. Então a comadre Isabel pediu para que a gente, num determinado momento do velório, chegasse do lado do caixão e lembrasse de alguma coisa, contasse alguma história que a gente tinha vivido junto com o seu Aparecido nessa vida. Foi uma coisa tão bonita. O primeiro que puxou uma história foi o filho mais novo. Ele tirou do bolso um bilhete e começou a ler para a gente que ele tinha nascido no arder de 2 corações e tinha ficado esclarecido de amor de tanto ver o pai dele, torto, feito um abacateiro, cambeteando e florindo. Bonito. Já o segundo filho contou uma história que o seu Aparecido eu acho que não ia gostar muito bem, não. Ele disse que no tempo que o seu Aparecido era moço, as pessoas tinham um costume não de chamar pelo nome principal, mas pelo sobrenome do pai. Quer dizer que fulano era o filho do seu Pinheiro, fulano era filho do seu Gonçalves, entenderam? O sobrenome do pai. E no caso do seu Aparecido era filho do seu Agenor Pinto. Então os amigos, quando queriam fazer uma glosa com ele, falavam com ele, ah, você que é filho do seu Pinto? E mas que ele ficava bravo. E que ele sempre resmungava assim, sou filho do seu Agenor, filho do seu Pinto tem que ser seu filho. E se eu fosse seu filho, eu ia ser um filho da... É assim que ele respondia, bravo. Não podia brincar assim, não. Você é filho do seu Pinto. Agora, uma história extraordinária. Quem contou mesmo naquela noite foi o Oswaldo da banda. Um vizinho que a gente tinha aqui que mudou há pouco tempo. O Oswaldo lembrou que só Aparecido no final da vida ele foi perdendo um pouco a audição, ficando surdo. Então, para conversar com o seu Aparecido de média distância, já estava um pouquinho complicado. E que numa ocasião o Oswaldo estava descendo de charrete assim na porta do sítio do seu Aparecido e viu ele mais distante, trabalhando numa lavoura de mandioca.
e que ele parou para cumprimentar o compadre, né? Ô, compadre, lá de longe. Aí o seu Aparecido olhou assim, viu quem era, esticou o braço assim, acenou. Aí que o Oswaldo continuou, né? Bom! Aí o seu Aparecido pôs a mão no ouvido assim, quê? Aí o Oswaldo continuou, bom! Aí o seu Aparecido respondeu, ah, bom! Aí que o Oswaldo emendou a prosa, né? E a comadre, como é que tá? Aí ele falou que o seu Aparecido, quando ouviu aquilo, abaixou a cabeça, respondeu assim pra ele, ah, tá meio aguada, mas a gente come assim mesmo, e arrancou um pé de mandioca da terra. Quando ele contou isso no velório, foi aquela satisfação, né? Todo mundo satisfeito, menos a comadre referida na história, que ela ficou um pouco sem graça. Então ela pediu a palavra para ela e trocou de assunto, acabando um pouco com aquela alegria um pouco descabida. Ela contou a história dela e depois da história ela cantou uma música que ela tinha o hábito de cantar com o seu Aparecido, uma música linda, que era da festa do Rosário dos Pretos. Vou cantar para vocês. Ela começava assim, ó. Se a morte não me matar, tamborim, se a terra não me comer, tamborim, ai, 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 tamborim, eu torno a chorar com você, tamborim. Aí a gente foi emendando e cantando. Todo mundo começou a cantar a música. Se a morte não me matar, tamborim. E foi aquela comoção. Não teve um que não chorou naquela hora. E a comadre viu que ela baixou um pouco o clima do velório. Ela tratou um jeito de tirar o nó da garganta do povo, ela mesma, emendando numa própria história que ela tinha vivido com o seu Aparecido. Ela contou que numa ocasião, os dois estavam saindo da igreja de São José, e quando viram atrás da igreja, tinham duas capelinhas que estavam acontecendo dois velórios ao mesmo tempo. E o que o seu Aparecido perguntou para ela, ah, Isabel, você sabe quem morreu? Ela falou que não sabia. Aí ele falou para ela assim, uai, então nós vamos lá ver quem morreu, a gente aproveita e toma uma. Eu não sei se vocês sabem, eles iam beber o defunto, que era um costume na época. Né? A família do falecido preparava um banquete, né, para receber os parentes que vinham de longe, os amigos, né, que às vezes iam passar a noite inteira velando. E, para não passar uma necessidade, tinha aquela fartura de comida e bebida, que era para a prosa ficar um pouco mais frouxa, o discurso de despedida no encerramento ficar mais com o horizonte mais largo, não é verdade? Então foram eles para beber os defuntos que ele nem conhecia. Né? E quando eles foram andando, ela contou que eles, à medida que eles chegavam perto, que eles estavam vendo que eles não conheciam ninguém na capela. Aí olhava para cá, não conhecia, olhava para lá, não conhecia, e foram andando, até que eles chegaram do lado do caixão. E quando eles olharam no caixão, o caixão estava fechado. Aí o seu Aparecido falou, mas não é possível. Só que atrás do caixão estava o finado Zé Barrão. O Zé Barrão era o bêbado da cidade. Sabe aquela figura folclórica? Zé Barrão. Aí a comadre falou que eles foram andando devagarzinho, porque nessa hora o povo já estava rezando uma Ave Maria bem baixinho. Então, para não incomodar, eles foram devagarzinho assim, e diz ela que quando eles chegaram do lado do Zé Barrão, o compadre Aparecido cutucou no Zé Barrão assim, ô Zé Barrão, e o Zé estava lá rezando a Ave Maria. Aí o Aparecido, Zé Barrão, aí diz ela que o Zé Barrão olhou para ele assim, aí o compadre pergunta para ele, quem que foi que morreu? Aí o Zé Barrão disse assim, psiu, apontando para o caixão, e voltou para a Ave Maria. Eles perceberam que o Zé Barrão também não fazia a menor ideia que ele tinha morrido, que ele estava lá só para tomar uma também. Porque essa história não acaba assim não. Ela contou que nessa hora da Ave Maria, o Zé Barrão, para ficar um pouco mais velório, se fazer de íntimo, né, dos familiares lá, que também começou a rezar a Ave Maria. Só que não sabia muito bem a Ave Maria e começou a misturar com o Pai Nosso. Aí o Zé Barrão começou, Ave Maria, que está no céu, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Ou amanhã também. Os nossos pecados perdoa na terra, no céu, na água, no mar. E o povo, quando viu ele rezando assim, ficou um pouco constrangido. Aí um rapaz foi com toda a gentileza, pegou ele pelo braço e levou ele para fora da capela. E ela disse que quando Zé Barrão chegou do lado de fora da capela, ele viu que na outra capela estava tendo um velório também.
Aí ele começou a descer a rampinha indo para o outro velório. E que o pessoal do outro velório, quando viu o Zé Barrão indo para lá, eles trataram um jeito de pegar a pinga e deixar do lado de fora da capela, que é para o Zé Barrão não estragar o velório de lá também, né? Ela comentou que quando o Zé Barrão viu aquela garrafa de pinga, ele deu meia volta e voltou pro velório de cima. E quando ele estava chegando, o rapaz que tinha expulsado ele colocou a mão no peito do Zé Barrão assim. Aí o Zé Barrão falou para ele: "Não, eu não vou voltar não. Eu só vim dizer que o defunto lá de baixo é bem melhor que o seu." A comadre me conta isso no velório. Aí foi assim, uma história atrás da outra, a noite inteira. Eu posso afirmar para vocês que o velório estava animado, que tinha muito mais vida que muita casa de gente viva que eu conheço. E o meu compadre Aparecido estava lá. Embora sozinho, ele não estava despedindo, solitário, não, porque ele estava acompanhado das memórias dele, das histórias da sua vida. Porque viver é isso, é criar memórias. E memórias é aquilo que não abandona a gente, desde a primeira até a última solidão. E que talvez viver seja isso, né? Ver de perto a vida, receber o bálsamo, interrogar o gosto. E que se entre nascer e morrer for só isso, já é muita coisa, não é não? Porque talvez a gente aprendendo a viver, quem sabe a gente não sabe morrer um pouquinho melhor. Eu lembro que naquela noite eu terminei a minha história falando essa frase. A força que faz o mundo girar vem das palavras. E é assim que eu queria terminar essa história para vocês. Puxando um fio daquela noite até essa noite de hoje, esticando um pouquinho o pensamento e falando que a força que faz o mundo girar vem das palavras. E sempre que morre quem conta histórias, o mundo gira mais devagar. Mas como o mundo é do tamanho do mundo, a gente nem vê o mundo atrasar. Acontece que quem vai do mundo é o homem, suas palavras não. Perdidas elas ficam por aí, à procura de um novo dono, à deriva, sem direção. E é no momento de distração, entre a dúvida e a solidão, que abre-se uma fenda na minha garganta, que é onde Deus me adianta e o diabo me joga no chão. As palavras que eu trago em mim vieram de outros donos, frequentaram outro lugar e hoje, pelo meu ar, elas caminham sem saber que até quando eu morrer, faço eu o mundo girar. Uma vez, o Bastião me falou que o mundo acontece duas vezes. Uma vez fora da gente, outra vez dentro. Ele falou também que o tempo era uma invenção do passado que tinha inventado o futuro para voltar a viver diferente. Que o futuro mesmo não existe. Que o futuro é um passado que sempre volta, diferente. Bastião é quem sabe das coisas. Uma vez, enquanto o Bastião estava fazendo barba no fundo do quintal, o espelho caiu no chão. Psh! Foi caco para tudo quanto é lado. Aí eu falei: "Vixe, Bastião, 7 anos de azar." Bastião pegou o caco, continuou fazendo barba e me perguntou: "Você sabe quanto tempo uma semente de pitombeira leva para formar uma árvore adulta?" 7 anos. Depois, mais 7 anos até que a fruta chega no mais doce possível. Então, me parece que 7 anos é o tempo que o mundo precisa para ajeitar as coisas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem que é você de verdade? O que olha ou a imagem que mora dentro do espelho? Então, quando o espelho quebra, o que quebra junto é a imagem que você tem de você. Não é você de verdade. Então nada acontece com você. Agora, se você quebra dentro de você, não um reflexo bobo, mas a integridade da alma humana, aí pode ser que o mundo precise dar 7 voltas para te ensinar a viver. E nesse período, pode ser que as coisas não aconteçam do jeito que você quer. Aí tem gente que dá um nome para isso de 7 anos de azar. Eu não. Eu chamo isso de viver. Aí Bastião arrematou assim: "Escuta uma coisa.
quanto à nossa imagem despedaçada num espelho que se quebra, a gente precisa disso de vez em quando. Bastião é quem sabe das coisas. Hoje pela manhã, uma borboleta pousou no tronco de uma árvore bem na minha frente. E eu fiquei lá, parado, observando aquelas asas. Vocês já se perguntaram por que a asa esquerda de uma borboleta é exatamente igual à asa direita? Antes de se jogar no vento, a borboleta aponta uma asa para o leste, a outra para o oeste, depois se espalha inteira, num galope de cores. Cada asa, um braço de cor. Que força mesmo só para o abano de se levar. Eu, que não tenho cores e participo mal de mim mesmo, fico aqui pensando que essas borboletas com suas asas de metades perfeitas não são desse mundo. Porque aqui nesse mundo, as metades das coisas são diferentes. A metade de cima do céu, a metade de dentro do homem, nunca corresponde com a metade que se vê pelo lado de fora. Que Deus vá nas rédeas das minhas palavras, porque aqui nesse mundo, metade de uma palavra é o sentido que a gente dá para ela. Escuta só essa história. Há muito tempo eu conheci o Seu Aparecido. Seu Aparecido era um desses velhos que caminhava com um cajado, desses que firmam a idade no chão. Ele passava toda manhã em frente à minha casa. Levava uma sacola de couro e um passo bem arrastado. Era um amigo querido, com o qual eu podia conversar as coisas do tempo, falar de passarinho. Ele sempre tinha um sorriso guardado para depois do assunto. Era como se fosse uma cama, onde a gente podia descansar a ideia. Toda manhã, ele saía da casa dele e ia tratar da criação num sítio que ele tinha arrendado, que ficava perto da minha casa. E por isso, várias vezes, eu me lancei nesse exercício de caminhar junto com ele. E a gente ia falando da vida, contando histórias. Numa dessas caminhadas, a gente torou uma cerca de arame que dividia um pasto e deu de cara com um bezerro que queria pegar a gente, mas não tinha nem tamanho nem valentia para isso. Ele ficava só mugindo e afastando, até tropeçar no ribeirão e sair de lá todo molhado, humilhado. Mu. Ainda nesse dia, enquanto a gente caminhava, o Seu Aparecido firmou o olhar no alto de uma gameleira gigante e segurou no meu braço. Eu não acredito no que eu estou vendo, ele falou para mim. Ele tinha visto uma coruja campeira. Aí ele falou: eu não vejo uma dessas desde menino. Se a gente passar do lado da árvore e ela voar sobre a sua cabeça, você faz 3 pedidos. Mas você não pode tocar ela não. Ela tem que voar por vontade própria, a natureza dela. E a gente foi andando e eu fiquei torcendo para passar, e a coruja passar, voar por cima de mim, e eu pedi um bocado de coisa. Quando a gente chegou do lado da gameleira, a coruja abriu as asas e riscou o horizonte em cima da minha cabeça. Eu nunca mais esqueci daquele voo, nem daquelas asas. Nunca tinha visto aquilo. Uma asa era preta, a outra branca. Enquanto a coruja voava por cima, o Seu Aparecido falou: os pedidos, você fez os pedidos. Aí eu fechei os olhos, pensei um pouco. Pronto, fiz, falei para ele. Aí ele falou: agora eu posso te contar a história dessa coruja. Ele me disse que se a gente estivesse passando do lado dessa coruja e ela começasse a piar, era sinal de mau agouro. O que a gente tinha que fazer era o seguinte: tirar a camisa, vestir do lado do avesso para poder passar sem que o azar pegasse na gente. E se a gente estivesse passando e ela voasse por cima da cabeça da gente, tudo que a gente estivesse pensando naquela hora ia acontecer. Aí ele me falou: você reparou que aquela coruja tem uma asa diferente da outra? Significa que metade dos seus desejos vai acontecer. A outra metade
vai acontecer também, só que justamente o contrário do que você queria. Eu não tive nem tempo de ter medo dos meus desejos, ele continuou falando que essa sabedoria estava na família dele há anos e quem tinha contado essa história para ele era a sua mãe. Outra coisa, que essas coisas do desejo nunca tinha falhado uma vez sequer. Ele continuou falando que essa coruja gostava de voar à noite e por vezes passava por cima da casa da gente sem que a gente tivesse consciência. E era por isso que era bom toda noite a gente vigiar o pensamento antes de dormir. Quando ele me falou isso tudo, eu fiquei pensando na natureza dos meus desejos, na necessidade das coisas que eu quero para mim. E fui pensando sobre isso no caminho até chegar no sítio. Quando a gente chegou no sítio, eu fui tomar uma caneca de água fresca e fiquei reparando seu aparecido tratar da criação. Nessa hora eu comecei a pensar outra coisa. É bem possível que a mãe desse meu amigo tenha preparado o filho dela, por meio dessa história, para viver no mundo. No mundo onde não cabe todos os nossos desejos. Onde o contrário é uma estrada que sempre passa. Ou talvez ela tivesse pensado que, por mais que metade das coisas que a gente faça vai dar em nada, há uma outra metade que nos espera cantando, meu filho. Mas também é bem possível que tudo isso que ele me falou seja verdade. Porque nessa vida, metade das coisas é feita daquilo que colore as asas das corujas e borboletas. O mistério. Eu preciso contar para vocês que uma das coisas que eu pedi naquele dia foi que sempre quando eu fosse contar uma história, que as pessoas entendessem exatamente o que as palavras queriam dizer. Você me entende? E agora que eu contei essa história e você já criou seu próprio entendimento sobre isso tudo, só você é que pode me dizer se naquele dia a coruja pendeu o meu desejo para o sim ou para o não. Mas não tenha pressa, nem precisa me responder, porque eu sei que nesse mundo de metades, contrastes e opostos, eu sei que o oposto de uma resposta é o silêncio. E é no silêncio, no escuro do que não é dito, é que a gente vê mais. Que Deus vá nas rédeas das asas das borboletas que têm metades perfeitas. Porque nos dois lados desse voar, a metade de Deus sou eu. Você entende o que eu quero dizer?